Amigos e amigas, vamos a mais um momento da Liturgia da Palavra, que eu transmito nos meus endereços. Você pode digitar Paulo Roberto Maciel, e chega ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Neste vídeo, eu quero transmitir a vocês a liturgia referente ao dia 14 de fevereiro de 2026. É um sábado, dia de São Cirilo, monge, e São Metódio, bispo, dentro da quinta semana do tempo comum, no ano litúrgico A, cuja cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando com esse de lenço no pescoço. Eu sou leitor e animador litúrgico na Paróquia Central de Colatina. No rito temos a missa com o ofício da memória. A primeira leitura do Livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículos do 26 ao 32, capítulo 13, versículos do 33 ao 34. Naqueles dias Jeroboão refletiu consigo mesmo: como estão as coisas? O reino vai voltar à casa de Davi. Se este povo continuar a subir ao templo do Senhor em Jerusalém, para oferecer sacrifícios, seu coração se voltará para o seu soberano, Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e se voltarão para Roboão, rei de Judá. Depois de ter refletido bem, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: não subais mais a Jerusalém, eis aqui Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito. Colocou um bezerro em Betel e outro em Dan. Isto foi ocasião de pecado, pois o povo ia em procissão até Dan para adorar um dos bezerros. Jeroboão construiu também templos sobre lugares altos e designou como sacerdotes homens tirados do povo que não eram filhos de Levi. Instituiu uma festa no dia 15 do 8º mês, a semelhança da que era celebrada em Judá, e subiu ao altar. Fez a mesma coisa em Betel para sacrificar aos bezerros que havia feito, e estabeleceu em Betel sacerdotes nos santuários que tinha construído nos lugares altos. Depois disso, Jeroboão não abandonou seu mau caminho, mas continuou a tomar homens do meio do povo e a constituí-los sacerdotes dos santuários dos lugares altos. Todo aquele que queria era consagrado e se tornava sacerdote dos lugares altos. Esse modo de proceder fez cair em pecado a casa de Jeroboão e provocou a sua ruína e o seu extermínio da face da terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, a Bíblia não passa o pano. Ela fala dos males que os próprios homens que deveriam fazer o bem não fizeram. Vamos ao Salmo responsorial, ao Salmo 105 na Bíblia Vulgata, ou 106 na de Jerusalém. Versículo 6º ao 7º-A, 19 ao 20, 21 a 22, refrão 4º-A. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Repitamos: lembrai-vos, ó Senhor, de mim lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Pecamos como outrora nossos pais, praticamos a maldade e fomos ímpios. No Egito nossos pais não se importaram com os vossos admiráveis grandes feitos. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Construíram um bezerro no Horebe e adoraram uma estátua de metal. Eles trocaram seu Deus, que é sua glória, pela imagem de um boi que come feno. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Esqueceram-se de Deus, que os salvara, que fizera maravilhas no Egito, no país de Cã, fez tantas obras admiráveis.
no Mar Vermelho, tantas coisas assombrosas. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Repitamos: lembrai-vos, ó Senhor, de mim lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Vamos agora ao Evangelho. Evangelho escrito por São Marcos, capítulo 8, versículos do 1º ao 10º. Aleluia, 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 aleluia. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus, mas de toda palavra da boca de Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Pelo sinal da Santa Cruz. Purifique, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher tua palavra e que produza frutos na minha vida. Naqueles dias havia, de novo, uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu, subindo logo na barca com seus discípulos. E Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sinal da Santa Cruz, hein? Purifique, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher tua palavra e que produza frutos na minha vida. Vamos à reflexão do livro Igreja em Oração. São 2 narrativas da multiplicação dos pães no Evangelho de Marcos. Em Marcos, capítulo 6, versículos do 30 ao 44, e aqui em Marcos, capítulo 8, versículos do 1º ao 10º. Quase todos os biblistas estão em consenso em dizer que se a primeira foi realizada em contexto plenamente judaico, a segunda foi em contexto gentio para proclamar aos membros pagãos das primeiras comunidades cristãs que eles também têm direito, por vontade de Jesus, de participar do banquete messiânico preparado e oferecido pelo Messias, o Filho de Deus. É provável que o autor sagrado, como na primeira multiplicação dos pães, tenha feito uso simbólico dos números. Se no contexto judaico o número 5 podia remeter aos rolos da Torá, em um contexto pagão, o número 7 poderia lembrar os mandamentos de Noé, válidos para todos os homens, mencionados em Gênesis, capítulo 9, versículos do 4 ao 7. Conforme aqui fala o padre Giacomo Perego.
nesse sentido também Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 27 ao 29. Além disso, o pão que Jesus deu à multidão anteriormente aos judeus e agora aos pagãos, prefigura outro pão, o da Eucaristia, seu corpo e sangue, que será dado como alimento e salvação de todos, sem distinção de nacionalidade. É uma reflexão. A igreja tem muitas reflexões. Aí fala, então, que a primeira multiplicação foi para os judeus e agora para os pagãos, incluindo toda a humanidade na salvação eterna. Aqui no Bíblia Edição Pastoral, que muitos dizem que é da Teologia da Libertação, edição pastoral de 1990, mas eu vou ver aqui qual é a explicação. A cena é outra versão do mesmo fato já apresentado em Marcos, capítulo 6, versículos do 30 ao 44. Agora, porém, o banquete é realizado em território pagão. O convite para formar nova sociedade é dirigido a todos e não apenas a um grupo ou povo de privilegiados. Então tá a explicação bem simples também, falando quase a mesma coisa. Vamos aos santos do dia, porque os santos fizeram o que Jesus mandou, eles amaram. Importante é amar, praticar o amor, na fé, na esperança também, porque se não tiver esperança, não haverá a vida eterna. Fé, esperança e o amor que os santos praticaram. Vamos lá então, santo do dia 14 de fevereiro. Santo Auxêncio. Santo Auxêncio foi presbítero, ou seja, padre, sacerdote, do século V. Foi abandonando seu posto na guarda imperial. Ele abandonou o seu posto na guarda imperial, então era um militar. Fez-se eremita e dedicou o resto da vida à prática da mortificação e defesa da fé. Santo Antonino Abade morreu mais ou menos no ano 830. Foi monge da abadia beneditina de Monte Cassino, na Itália. Quando ela foi destruída pelos lombardos, recolheu-se a uma vida solitária perto de Sorrento. São João Batista da Conceição Garcia é canonizado no dia 14 de fevereiro. Foi presbítero, morreu em 1613. Empreendeu a renovação da Ordem da Santíssima Trindade e a defendeu com ingente ardor no meio de graves dificuldades e ásperas tribulações. Faleceu em Córdoba, na Espanha. Bem-aventurado no dia 14 de fevereiro, o beato Vicente Vilar Davi, mártir, morreu em 1937. Durante a perseguição religiosa, acolheu sacerdotes e religiosos em sua casa e, por recusar-se a renegar a fé, foi fuzilado em Valência, na Espanha. Os santos do dia 14 de fevereiro, cuja missa obrigatoriamente deve ser dedicada a eles, tem sua história aqui contada no site do Vaticano. Há quase 4 décadas, Cirilo e Metódio, os santos do dia 14 de fevereiro, protegem a Europa, continente que ajudaram a evangelizar. A esses irmãos se deve a difusão da mensagem cristã, em particular no leste europeu. A importância da missão levou o Papa João Paulo II a proclamá-los copatronos do continente. Apenas 2 anos separam os nascimentos. O maior é Metódio, que na realidade se chamava Miguel e nasceu em 825 em Tessalônica. No mesmo território, em 827, veio à luz Cirilo, sendo registrado no mundo secular como Constantino. O primeiro se distinguiu como hábil administrador e recebeu o cargo de arconte, um dirigente e nobre de uma província do Império Bizantino. O segundo recebeu uma educação refinada em Constantinopla, estudando gramática, retórica, astronomia e música, o que deveria fazer dele um alto dignatário imperial. Mas Cirilo recusou essa possibilidade. Por volta dos 35 anos, o imperador Miguel III pensou em Cirilo quando os czares do mar de Azov pediram o envio de um letrado que soubesse discutir
com judeus e sarracenos. Sarracenos são árabes. Nesse momento, os dois irmãos se reuniram, iniciando a primeira de inúmeras missões juntos. 2 anos mais tarde, no ano 863, foi a vez da Grande Morávia. O objetivo da missão foi de opor-se à influência germânica, com 2 missionários que soubessem o eslavo. Mas Cirilo e Metódio foram além, criando um novo alfabeto, o glagolítico, universalmente ficou conhecido como cirílico, formado por 40 caracteres derivados, na maior parte, de grafemas de cursiva medieval do alfabeto grego. A obra deles foi tão extraordinária que o Papa, em Roma, recebeu-os indo ao encontro deles em procissão. Os grandes esforços aos quais se submeteram debilitaram a saúde do mais jovem. Em 14 de fevereiro de 869, Cirilo, que tornou-se monge, morreu após a doença. Metódio foi consagrado bispo e continuou a missão de sempre, superando hostilidades e incompreensões e instruindo discípulos na tradução dos textos sagrados. São Cirilo e São Metódio, rogai por mim junto a Deus, rogai por nós junto a Cristo Jesus, para nos fazer discernir nesta vida aqui na terra. Discernir sobre o bem e o mal e fazer o melhor para alcançar a vida eterna. São Valentim, mártir na Via Flamínia, Roma. Considerado o santo protetor dos namorados, São Valentim é um dos santos mais populares na Itália. É um padroeiro de Terni e sua festa é celebrada em 14 de fevereiro. No martirológio romano, no dia 14 de fevereiro, encontram-se 2 santos com o nome Valentim. Sobre o primeiro, disse que ele nasceu no dia 14 de fevereiro na Via Flamínia, em Roma, e foi presbítero e mártir. Após ter intercedido a Deus por várias curas, foi assassinado e degolado sob o império de Cláudio César. Sobre o segundo, informa-se que no dia 14 de fevereiro, em Terni, após ter sido flagelado, foi preso. Não podendo vencer a sua resistência no meio da noite, foi secretamente arrastado para fora da prisão e degolado pelo prefeito de Roma, Plácido. Os acontecimentos do presbítero romano se desenvolveram por volta do ano 270 d.C., enquanto se tornava violenta a perseguição do imperador Cláudio o Gótico. Sabendo da fama de santidade que acompanhava Valentim, mandou levá-lo ao palácio e lhe perguntou se era seu simpatizante e se adorava os deuses. Valentim afirmou que o culto aos deuses era inútil e somente Cristo havia trazido a esperança de um mundo melhor. O imperador então confiou a um nobre chamado Astério, pedindo-lhe para dissuadi-lo. Astério tinha uma filha cega, desde a idade de 2 anos, e Valentim, em oração, fê-la recobrar a visão. Aí Astério converteu-se ao cristianismo com toda a sua família. Ao saber dessa conversão, Cláudio condenou Valentim à decapitação na Via Flamínia, onde foi sepultado e onde surgiu uma igreja a ele dedicada. Por outro lado, o episódio do bispo de Terni aconteceu cerca de 70 anos mais tarde. Valentim foi convidado a ir a Roma pelo reitor e filósofo Cratão, mestre de língua grega e latina. Ele tinha um filho chamado Queremão, que sofria de uma deformação física, obrigando-o a manter a cabeça entre os joelhos. Nenhum médico conseguia curá-lo. Cratão prometeu a Valentim a metade dos seus bens se curasse o filho. Mas, em uma longa conversa noturna, Valentim explicou-lhe que não seriam as suas inúteis riquezas que curariam o rapaz, mas a fé no único e verdadeiro Deus. Então concentrou-se em oração e o rapaz recobrou a saúde. Olha o milagre acontecendo. Santo do dia 14 de fevereiro é São Zenão ou Zeno, mártir na Via Ápia. Ele foi indicado como presbítero pelo Papa Pascoal II. Shalom Adonai.